Feche os teus olhos um pouquinho, vamos nos alinhar nosso coração, nossa mente com o Senhor. Ó Espírito, ó Espírito, sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Eu não preciso mais temer. Eu não preciso mais temer. O véu já se rasgou, um caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Enquanto os irmãos cantam ainda e ministram essa canção, se você puder abrir a sua Bíblia
no livro de Esther, no capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Esther vai dizer assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se aos seus unguentos, e deem-se-lhes os seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Pode ser até aqui, porque nós talvez vamos ler algumas coisas mais na frente. Não sei se os irmãos querem ficar à vontade, se bem que está tão bom assim, mas os irmãos escolham. Nós estamos no primeiro dia da chamada convocação, seja um nome que queiramos dar. Se bem que eu acho muito importante, uma das coisas que nós podemos e devemos restaurar é a nomenclatura das coisas. Dar nome certo às coisas nos põe em contato com a verdade. Mas somos dias de convocação, dias que nós temos, Deus nos concedeu essa cultura de comportamento, de entregarmos os nossos 7 primeiros dias do ano a Deus, não só no aspecto individual, mas no aspecto coletivo, como igreja, como uma casa ministerial, como uma plataforma de trabalho para Deus. E hoje é o primeiro dia, e eu creio que o Senhor vai falar conosco das mais variadas formas, e vai nos permitir, ao cabo desses 7 dias, termos uma leitura
para nos conformarmos com a verdade dele, não no sentido de conformismo, mas no sentido de nos amoldarmos à vontade do Senhor, amém? E o que me veio ao coração para repartir com os irmãos, não está muito pronto, eu vejo que está mexido no meu espírito, e eu quero que o Senhor me dê graça e que você contribua com a sua intercessão, para que o depósito possa ser liberado nesse lugar. Mas eu creio que nos dias que estamos vivendo, como igreja, talvez no Brasil e como casa ministerial, sobretudo, são dias muito pertinentes, muito alinhado com o que aconteceu nos dias de Esther. Esther era uma mulher que ela foi assumir o lugar de uma rainha. E na igreja ou na Bíblia, sempre que você vê uma relação de esposa, de rei, mulheres relacionando-se com o rei, mulheres em contato com o rei, óbvio, é sempre a maior força de um sinalizador, de um ensino, de uma pedagogia espiritual, entendermos que ali Deus está ensinando sobre a igreja e o Senhor, sobre a igreja e o seu marido, sobre a igreja e o seu rei, sobre a igreja e o rei Jesus. E isso é muito verdadeiro, olharmos para isso, não somente a mulher se relacionando com o rei, mas em alguns outros sentidos, esposas de patriarcas, esposas de homens que tiveram relevância, elas sempre tiveram uma conotação de um comportamento da igreja. Inclusive, quando você vê aquelas duas mulheres, por exemplo, quando elas tiveram contrato com o rei Salomão, acho que todos conhecem essa passagem, de duas mulheres que tiveram filhos na mesma noite, e uma dormiu sobre aquela criança, sobre a sua criança, e a matou, e enquanto a outra dormia com seu filho vivo no lado, dormindo, ela trocou o bebê, e no dia seguinte, obviamente que a mãe verdadeira já identificou que aquela criança que estava morta no bercinho ao seu lado, não se tratava do seu filho, e que aquela mulher havia trocado a criança, e que então aquilo formou-se um litígio, e trouxeram o rei Salomão para tratar do assunto, e o rei, na sua sabedoria, ele disse: me dá aqui uma espada, que eu vou cortar essa criança viva no lado, porque elas começaram a disputar a criança viva. E a mãe verdadeira disse: não faça isso, por favor, dê a criança para ela. Ali obviamente está falando de duas igrejas, ou de uma mesma igreja, de comportamento de igreja, de uma que quando o seu filho estava morto, ela estava brigando pelo filho da outra, e quando o rei veio e disse: vou cortar com a espada essa criança no meio, ela disse: ok, tudo bem, é o melhor que faz. Já a mãe verdadeira disse: não, por favor, rei, dê essa criança para ela, porque a mãe verdadeira, a igreja verdadeira, ela não disputa filho. E aquela mãe, ela disse: não importa. Fala da igreja que para ela não importa se vai morrer, não ficando com ela, não importa se morre. Já a outra disse: não, bom se ficasse comigo, mas eu prefiro vivo, ainda que não fique comigo. E fala de comportamento, e só quem define a mãe verdadeira da mãe falsa é a espada do rei, é a palavra viva e verdadeira que define. Quando ela vem cortar, ela separa o falso do verdadeiro. E aqui nós estamos na colocação de um rei e de uma rainha que se apronta para o rei, e ela vinha exatamente assumir o lugar de uma rainha que havia sido destituída do seu lugar de rainha. Não dá tempo de ler, mas podemos falar rapidamente. A esposa do rei Assuero, aquela primeira esposa, a rainha, ela chamava-se Vasti, e um dia o rei deu um banquete, fez uma festa, e mandou chamar a rainha, porque queria apresentá-la aos seus convidados. Mas a rainha Vasti,
ela estava fazendo uma festa também na casa, e ela estava tendo uma festa num outro lugar. E ela mandou dizer ao rei que não podia ir, porque ela estava fazendo uma festa. E isso exatamente fala da igreja, que não pode entrar na festa do rei, porque ela já tem a sua própria festa própria, o seu programa de funcionamento. E por isso ela não podia atender às exigências do rei. Da mesma forma, quando nós vemos aquela experiência de Marta e Maria, que quando Jesus chega, Marta fica muito incomodada. Não ficou incomodada com a chegada de Jesus ou com a presença de Jesus. Ficou incomodada com Maria, que quando viu que Jesus chegou, ela largou a vassoura. Porque fala exatamente de duas igrejas ou duas expressões. Quando eu falo duas igrejas, eu não estou falando de duas denominações. Eu estou falando de expressões da igreja. Amém? E Marta, ela já tinha o seu funcionamento pronto, o seu programa pronto. Quando Jesus chega, se Jesus chega ou não chega, não importa, porque ela já tem o seu programa de funcionamento. Já Maria não era uma mulher que não tinha contato com a vassoura. Maria não era uma igreja que não tinha o seu programa de funcionamento. Tinha também. Maria também trabalhava com a vassoura. Mas quando Jesus chegava, a vassoura ficava em segundo plano, ele estava em primeiro. E até hoje isso é um ensino para nós. Por quê? Porque sempre vai haver uma vassoura entre nós e Jesus. E a vassoura é necessário, o trabalho é necessário. Mas tem uma coisa que ele não pode ocupar, é o lugar dele, de Jesus. Por muito tempo como igreja, uma das coisas que a Bíblia diz é que o sacerdote, ele tem uma das suas maiores funções, uma das suas maiores comissão para o sacerdote. O sacerdote é separar o precioso do vil. E como igreja, a gente sempre tentou, de alguma maneira, fazer isso. E uma maneira que a gente encontrou como igreja para separar o precioso do vil é catalogar o que é precioso e catalogar o que é vil. Então por muito tempo a gente tinha esse catálogo do que era precioso e o catálogo do que era vil. Mas passando o tempo a gente aprendeu que não tem como você catalogar o que é precioso e o que é vil. Por quê? Porque vil é tudo aquilo que ocupa o lugar do precioso, ainda que seja Deus que tenha dado. Ainda que seja uma bênção de Deus, ainda que seja algo que o Senhor tenha dado, quando ele ocupa o lugar do precioso, que é o Senhor, ele já se tornou vil. Quantos estão comigo? E Vasti era essa mulher, que quando o rei chamou-a para uma festa, ela tinha o seu programa pronto, o seu programa já estabelecido, e ela não podia atender ao pedido do rei. E ela foi destituída do lugar. Então, quando Deus mostra que a esposa Vasti, ela é destituída, e Deus decide inserir uma nova esposa. Tem gente que usa até isso para mudar de mulher, é muito interessante. Verdade. Tem gente que manda a esposa embora porque Deus já preparou uma Esther para ela. Mas cada um usa a Bíblia como quer. O fato é que Deus estava restituindo a verdadeira função da igreja. Quando Esther entra, Esther na verdade, ela é uma reparação ou uma restauração de Vasti. Por quê? Porque Vasti, quando entrou como rainha, não entrou desse jeito. Vasti, quando entrou como rainha, entrou porque agradava o rei. E com o passar do tempo, perdeu essa função e esse papel de agradar o rei. Então, Esther fala de uma restauração da igreja, que de alguma forma perdeu a sua função original. E é muito interessante que quando o rei decide trazer uma sentença sobre Vasti, ele consulta os conselheiros, e ele diz: o que vou fazer?
E os conselheiros dão para ele, para o rei, dão um conselho e o primeiro passo a ser tomado para começar uma restauração de uma igreja que se alinha com o rei, está um pouquinho antes, no capítulo 1, ou no capítulo 2 ainda. Deixa eu ver se é o 2. Não é o 1 mesmo. Não dá tempo de ler. Mas então o rei tomou uma atitude no capítulo 1, no versículo 22. Eles aconselharam o rei. No versículo 21 vai falar o seguinte: o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez segundo a palavra de Memucã. Versículo 22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a língua, que cada homem fosse senhor em sua casa. E o primeiro passo de restauração para uma igreja que tinha se separado do seu rei era que cada homem se tornasse senhor em sua casa. Porque o movimento feminista, que é um machismo ao contrário, infiltrado na igreja, é só um extrato ou uma expressão materializada de uma igreja que decidiu viver independente do seu rei. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E um princípio de uma restauração é que homens voltem a ser o senhor da sua casa. Eu não estou falando de ser dono de pessoas, eu não estou falando de uma ditadura, mas que homens ocupam ou recoloquem-se no seu posto de ser senhor, guardador, direcionador, provedor do seu lar. Porque uma das doenças da igreja é a carência de homens, é a falta de homens, porque ser macho é muito fácil, ser homem é muito difícil. Há uma realidade diferente aí. E uma coisa que o Senhor está restaurando é isso. Ou está buscando restaurar homens que sejam balizadores da sua casa, homens que sejam alinhadores da sua casa. Por quê? Porque o efeito de Jacó jamais será mudado. Deus estabeleceu. Jacó tinha ele tinha um sogro que era muito esperto. E o sogro viu que Deus abençoava Jacó. E as ovelhas de Jacó reproduziam muito. E elas tinham uma determinada característica de cor. Então Labão, seu sogro, disse: olha, meu filho, vamos fazer o seguinte: as ovelhas malhadas passam a ser a minha, e as ovelhas listadas passam a ser a sua, as lisas passam a ser sua. Então, uma coisa que Jacó fez, ele pegava as suas ovelhas, e quando Labão decidia que as ovelhas iam ser lisas, então Jacó pegava varas e limpava, despia varas que ficavam de uma cor só, e colocava as ovelhas para reproduzirem diante das varas. E muitas ovelhas então se reproduziam lisas. E olha, Labão viu, cara, está crescendo muito, vamos fazer o contrário. As lisas passam a ser minha, e as listadas passam a ser sua. E ele pegou aquelas varas e malhou as varas, e colocou as ovelhas para reproduzir, olhando para as varas, e elas reproduziam malhadas, listadas. Por quê? Porque vara na Bíblia é autoridade, e as ovelhas sempre reproduzirão segundo as varas. Por isso que se não um conserto e uma restauração na vida da igreja começa primeiro pela liderança dela e pelos líderes de cada casa. Por quê? Porque ovelhas reproduzem segundo as varas. E que cada homem volte a ser um senhor da sua casa. Então, Deus começa um processo novo. E aquele homem, aquele rei, então, os seus príncipes, os seus conselheiros dizem: vamos buscar uma rainha para o rei, uma rainha que atenda às expectativas do rei. Então pegaram as mulheres, saiu um concurso de Miss,
em cada bairro daquela região. E as que foram ganhando, ficava uma finalíssima de 8. E é muito interessante, porque ficaram 8 mulheres. Porque o 8 na Bíblia fala de um recomeço de Deus. Por isso que a circuncisão da criança era feita no 8º dia, porque falava de um recomeço, de uma retomada de Deus. E nessa retomada, quando sobraram 8 mulheres, elas foram passar nas mãos de um eunuco do rei para serem preparadas. E nós podemos voltar ao texto, pelo menos ao versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: a moça pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos, ou seja, ela mais 7, da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Quando aquele homem, que era o selecionador dessas mulheres, que obviamente ele é uma figura muito precisa do Espírito Santo, porque ele preparou essas mulheres para se encontrar com o rei e ser a escolha do rei. Esther estava nesse lugar, ela era a única judia, então ela fala da igreja mesmo. Ela estava nesse lugar, e quando acabou essa última seletiva, entrou às 8, das 8, o rei ia escolher. Esse homem, Hagai, o eunuco do rei, ele apressou em dar-lhes ungüentos e devidos alimentos. Essa palavra ungüento aqui, ela fala de remédio. Ela só vai ter mais uma vez na Bíblia, quando a Bíblia diz em Provérbio, que os vergões da vara da correção purificam o mal. Essa palavra purificam é a mesma palavra para esse unguento. Não tem mais essa palavra na Bíblia, não sei esses 2 lugares. Então essa mulher foi preparada pela correção das feridas que curam mal, e também do alimento que comia. Porque esse é o processo da restauração da igreja. Que ela se permita ser corrigida por Deus. Que ela se permita, porque irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Nós estamos debaixo de um movimento secularizado, diabólico, demoníaco, que assumiu uma estrutura de pensamento que está regendo a cultura desses últimos dias, aonde os movimentos de ensino que está estabelecendo a cultura, a mentalidade dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, eles separaram, eles isolaram a correção do amor. Portanto, se você corrige, você não ama. Tanto que se você der uma chinelada num filho hoje, capaz de ir preso, mas se matar no ventre não tem problema. Se separou a correção do amor, ao passo que a Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que ama. Correção é uma atitude intrínseca do amor. E qualquer correção hoje é símbolo de algo ditatório, de algo ruim. E nós, que passamos de 40 anos, que sabemos o que é uma cinta no traseiro, muitas vezes dado na ira e sem amor, ainda nos fez jovens muito melhores do que uma geração que vem sem nenhum tipo de correção, porque o rigor ainda alinha melhor do que a permissividade. Então o que precisamos é nos tornar pais amorosos, atenciosos, mas não tiremos a correção, porque quando Deus corrigir, vamos nos rebelar. Pais que ensinam filhos sem correção, quando crescem, Deus não pode corrigir, porque se rebelam. E o preparo de Esther
Incluir é um remédio. Correção é remédio. Vou repetir. Não soa bem, mas correção é remédio. E Hebreus diz, e deixa eu dizer uma coisa para você. Correção trabalha para construir obediência. E não existe obediência sem sofrimento. Vou repetir. Correção faz parte do exercício da construção da obediência. E não existe obediência sem sofrimento. Por isso que está escrito em Hebreus que ele mesmo sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. E vai dizer também que toda correção, no primeiro momento, não tem nenhum sentimento de gozo ou prazer, mas produz um fruto de justiça e paz por todos aqueles que por ela são exercitados. Claro, não é bom. Você nunca deu uma varadinha no filho, o filho disse, ai que legal pai, mais. Não, é horrível. E quem corrige, segundo a Bíblia, corrige com a vara mesmo. E sabe, o que eu estou falando é muito mais dolorido para quem corrige do que para quem é corrigido. Por isso que um casal que usa a vara nos parâmetros bíblicos sabe, quando um vai corrigir, o outro sai. Porque a gente quando corrige até consegue, agora ver o cônjuge corrigir a gente não aguenta, sai de casa, vai para o cercado. Corrigir dói, mas purifica o mal, porque os vergões feitos para a correção purificam o mal. E Esther estava sendo preparada exatamente com isso, com a correção e com alimentos específicos. Por quê? Porque isso faz parte da restauração da igreja que vai agradar ou que vai se alinhar com o agrado do rei. Corrigir aquilo que ela está comendo. Porque a queda no jardim do Éden envolveu exatamente o que o homem e a mulher escolheram comer. Por isso que quando eles têm o primeiro encontro com Deus de volta, Deus diz, Adão, onde você está? E Adão diz, Deus, eu ouvi os teus passos, eu ouvi que eu estava nu, eu fiquei com medo e me escondi. Como assim? Você viu que estava nu? Quem foi que te mostrou que você estava nu? O que você passou a ouvir? Quem é que você está ouvindo, Adão? Quem é que está te influenciando? Quem é que está te ensinando? O que aconteceu? Deus, eu vi que eu estava nu. Eu fiquei com medo. Como que você pode ficar com medo? Se você descobriu que eu estava nu, você vai fugir de mim como? Você descobriu hoje que estava nu. Eu te vejo pelado muitos anos aqui, meu filho. Mas naquele dia, Adão escolheu mais valorizar a sua nudez do que o encontro com Deus. Deus estava mostrando a Adão, você descobriu que estava nu. Era para você valorizar aquele que te ama conhecendo a tua nudez e não fugir de mim. Não corre de mim, corre para mim. Por isso, cada vez que temos uma descoberta da nossa nudez, o diabo vem nos convencer de correr de Deus. E Deus diz, não, meu filho, não corre de mim. Você descobriu agora. Eu conheço isso dentro de você faz muito tempo. Deus, mas sempre teve escondido de mim. Mas de mim não, diz o Senhor. Deus, mas agora veio para fora, então não corre, vem para mim que eu tiro. Eu deixei vir para fora para tirar, não para te separar de mim. Aleluia. Esther estava exatamente nesse lugar. E segue o texto dizendo o seguinte: Esther não havia declarado ao seu povo nem à sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que eu não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar como passava Esther e do que lhe sucedera. Eu amo esse posicionamento de Mordecai num sentido apostólico. O cuidado de saber como estava Esther. Versículo 12. Chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero,
depois tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiaria e com os perfumes, e ungüentos em uso entre as mulheres. Uau! Então esse era o preparo, de 12 meses. 6 meses com mirra, e 6 meses com perfumes. E esse sempre vai ser o balanço do embelezamento da igreja. O perfume é muito bom se relacionar com ele, mas com a mirra nem tanto. Porque a mirra na Bíblia é sinal de sofrimento. Por isso que foi o que Jesus ganhou: ouro, nobreza, riqueza, incenso, adoração, perfume, mas também mirra, também sofrimento. E uma das coisas que precisamos restaurar, e vamos nos abrir para isso, por favor, não podemos roubar o sofrimento da igreja, não podemos roubar o sofrimento da igreja, aquilo que faz parte do embelezamento da igreja. Em dias aonde não se aceita nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, ainda faz parte do embelezamento da igreja a mirra. Que haja ouro, que haja incenso, mas não tira a mirra, não tira o sofrimento, não tira a dor, não tira a frustração, não tira a decepção. Todas essas coisas fazem parte do embelezamento. Sofrer faz parte do embelezamento, porque o sofrimento nos quebranta, irmãos. Eu não estou falando de um masoquismo, de provocar um sofrimento ou um alto sofrimento. Eu estou falando de não negar aquele sofrimento que Deus permite, que faz parte do embelezamento da igreja, que o rei ama e se apaixona. Qual o problema de sofrer? Qual o problema de sofrer? O sofrimento cumpre o seu propósito? Claro que cumpre o seu propósito. Não é bom de sentir, mas é proveitoso no passar. Bom, dor física é uma coisa horrível para quem sente. E tem gente que tem um limiar mais curto e outros mais longo, e eu sou aquele cara que quando aperta a mão de alguém mais forte já me dói. Eu sou muito complicado para sentir dor. E dor é uma coisa que ninguém quer sentir, mas todo médico aprende na universidade que é a salvação do corpo. A dor de tão ruim é muito boa, porque ela cumpre o seu propósito. Por causa da dor a gente para. Por causa da dor, a gente coloca um limite naquilo que ia nos matar. Por causa da dor, eu descubro a doença que estava me matando e eu não sabia. Por causa da dor, eu paro naquilo que estava acabando comigo. A dor, como dizem os médicos, é uma coisa que trabalha para a salvação do corpo. Então não tire a dor da igreja, porque isso ainda faz parte da salvação do corpo. Dor só não é bom de sentir. A Bíblia diz que há mais proveito na casa onde é luto do que na casa onde é festa. E eu fui ler essa versão na Bíblia Thompson, mas nos meus primeiros 5 anos de conversão, eu tinha a Bíblia da minha mãe, a Bíblia Ave Maria. E ali diz que melhor é estar na casa onde há luto do que na casa onde é festa. Eu digo, Deus não pode. Eu prefiro ir no aniversário que no velório, sempre. Mas aí eu peguei a Bíblia Thompson, quando eu comprei, estava ali, há mais proveito ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque nesta primeira, os homens se põem a pensar sobre o fim dos seus dias. Então tem coisa que não é boa no sentido do prazer, mas é proveitosa no efeito que causa. Irmãos, a gente quando chega final de ano, hoje é o primeiro dia do ano, quando a gente chega na última semana do ano,
de alguma maneira, mesmo que a gente não queira, a gente faz um balanço, faz uma contabilidade, faz ou não faz? E muitas coisas que a gente teve, que a gente queria ter, não teve, coisas que a gente não queria perder, a gente perdeu. Mas já tem alguns anos que eu faço isso sempre. Quando chega na última semana do ano, eu me atenho à palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo. Ele diz: já estou sendo entregue à morte, o meu calendário de vida chegou ao fim. Perdi muita coisa, perdi cabelo, perdi dinheiro, perdi saúde, mas eu combati o bom combate, Timóteo, e uma coisa eu não perdi, a mais importante eu trago comigo: eu guardei a fé. Então todo dezembro, eu já faço isso há 22 anos, eu procuro me lembrar de alguns irmãos e irmãs que eu amo, e que eu não me vejo melhor que elas em nada, mas que no ano que passou, naufragaram na fé, por N motivos, justificáveis ou não, legítimo ou não, mas que de alguma maneira, naufragaram na fé. Por isso você chegou ao final de 2016, eu não sei quantas coisas você queria ter e não teve, e quantas coisas você achava que não ia perder e perdeu. Agora, a cada 31 de dezembro que você chega e você ainda tem a fé, cara, você não perdeu foi nada. Você não perdeu foi nada. Cada 31 de dezembro que eu me vejo ainda passando na igreja, não no sentido religioso do ser, mas sabendo que a fé ainda está comigo, e olhando para o lado e vendo irmãos preciosos, maravilhosos, que não subsistiram aquele ano na fé, eu digo: Deus, que ano vitorioso, que ano vitorioso. E sabe de uma coisa? A mirra, irmãos, não pode ser tirada da igreja. A mirra não pode ser tirada da igreja. Eu sou filho de uma geração de pais que eram muito rigorosos. E os pais dessa geração, eles conseguiram dar uma coisa que nossos pais da geração de 40 anos para mais não conseguiram dar, que é o carinho, a brincadeira, o beijo, o toque. Mas também não consegue ver um filho sofrer, também não consegue ver um filho chorar. E no primeiro choro já dão um brinquedo, e no segundo choro já dão um outro brinquedo, e no terceiro choro já dão um outro brinquedo, e crescem crianças que não conseguem passar pelo sofrimento. Eu quero falar sobre a igreja no sentido espiritual, mas eu vou falar de um ponto no sentido biológico aqui de filho. Você que tem bebê, você que tem criança, quando o choro é birra, que você sabe que é birra, que está com o banhinho tomado, que está com a mamadeira bem no estômago, e que não tem mais nada, é só birra, deixa chorar, deixa chorar. Toda criança tem dentro de si um ponto de quietude a ser descoberto. E quando a criança entra nesse lugar de birra, que o pai e a mãe não conseguem ver chorar, dão alguma coisa, essa criança nunca consegue descobrir o seu ponto de quietude. Amanhã, na adolescência, na juventude, você adolescentes ansiosos, que se rebelam com facilidade, porque numa situação contrária não consegue administrar o seu equilíbrio interior, porque não tem acesso ao ponto de quietude que o pai e a mãe não deixaram descobrir. Então eles vão se rebelar e vão às vezes ser agressivos até. Só que a criança, a Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração do menino. A criança, ela trabalha e conhece o limite do pai e da mãe. Então se você vê que é birra, deixa chorar, mas ela vai testar o seu limite.
ela vai chorar, 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 chorar. Chegar uma hora que você não aguenta ver, você vai lá e pega no colo. Ela conheceu o seu limite. E às vezes ela vai chorar, 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 chorar. Chega uma hora que, se ela vê que você não vai, às vezes ela vai, daqui a pouco ela afina. Quando ela afina, você corre. Você já viu alguma criança morrer afinada? A criança não morre afinada, irmão. Essa hora, a mãe pula, o pai pula. A criança já descobriu o seu limite. Ela vai chorar até afinar. Deixa voltar. Vai chorar. Você vai sentir o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Você vai achar que é o Espírito Santo falando com você como você é mau. Mas vai chegar uma hora que ela vai dormir. E mesmo depois dormindo, ela vai tentar o último golpe para te fazer pensar que você é um demônio. Ela vai fazer assim. Aí você diz, não, eu não presto, não é possível. Só que depois que passar, sabe o que vai acontecer? Ela entra num sono tão profundo que você já não acredita mais que está dormindo. Você vai lá mexer. Ela encontrou um ponto de quietude. Amanhã, quando as coisas não acontecerem do jeito dela, ao invés dela se rebelar e dar problema nos seus relacionamentos, ela vai descobrir um ponto de quietude dentro dela que ela tem, para se relacionar com aquilo que não acontece do jeito dela, sem ter que dar problema nos relacionamentos. Não tire o sofrimento da igreja. Não tire a mirra. Não tire a mirra. Irmãos, o Deus da igreja passada era, como diz o pastor Luiz Hermínio, um homem brabo, com porrete na mão, esperando a gente errar para matar a gente. Só que o Deus dos dias atuais é o João bobo, é o Papai Noel. Ele virou avô. Não tire a mirra da igreja. Não tire o sofrimento. Até que a gente aprenda a não permitir que a tristeza nos entristeça. Até que a gente aprenda a não permitir que a tribulação não nos atribule. São lugares que a gente entra em Deus. Sabe de uma coisa? Aconteceu algo um pouco mais para frente, se você for comigo. Versículo 20. Esther, capítulo 2, versículo 20. Esther não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era de fato verdade, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Omedata, Agadita, e o exaltou. Ele pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Aconteceu que o rei exaltou um homem chamado, me recupero o nome, é Amã, que eu sempre me perco com Naamã. E
esse homem se tornou grande. E quando ele estabeleceu que onde ele passava, as pessoas tinham que se prostrar, e Mordecai não se prostrava, porque Mordecai só se prostrava diante do Deus dos judeus. E isso levou esse homem a uma fúria terrível. E nós conhecemos mais ou menos a passagem, quem não conheceu, conhece pelo menos pela novela da televisão, que aquele homem, ele estabeleceu junto ao rei, oferecendo quantidade de moedas de prata e tesouros de prata ao rei, se o rei estabelecesse um edito a matar todos os judeus. E esse rei acatou a palavra de Naamã, e ele estabeleceu um edito para matar todos os reis, todos os judeus. E agora havia uma sentença, um decreto que todos os judeus seriam mortos. Mordecai, que era o pai, ou melhor, o padrasto que criou Esther, ele se levanta para um grande jejum, um clamor, e está no capítulo 4, se você puder vir comigo. Capítulo 4, diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande amargo e clamor. Ele chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram saber com o que a rainha muito se condoeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhes o pano de saco. Porém ele não as aceitou. É muito interessante, porque Esther, nós não tivemos tempo de ler, ela acabou sendo escolhida entre as 8, e ela se tornou a rainha daquele reinado, a esposa do rei. E depois de um tempo lá, nessa armação desse homem que era o principal do rei, contra Mordecai e contra todos os judeus, Mordecai se vestiu de pano de saco, entrou num jejum, sentou-se à porta do palácio com choros e prantos, e todos os judeus entraram no mesmo lugar. Só que Mordecai disse: gente, fica tranquilo, a rainha Esther está lá dentro, está juntinho do rei, ela vai mudar o coração do rei com relação a isso. Então ele aciona, ele não consegue mais ter acesso à rainha, aquela rainha que se purificou, que se limpou, que entrou no palácio, assim como um dia a Vasti entrou, pura, cheia de boas intenções, agradando o rei. Agora, ela tinha se perdido naquilo que o palácio entregou a ela, nos confortos que o palácio lhe ofereceu, nas bênçãos que o rei lhe abençoou. E quando Mordecai está sentado à porta, foram falar: o teu pai está lá fora. E aquilo se tornou vergonhoso para a igreja, se tornou vergonhoso para Esther. E aí então a Esther vem, sabe o que ela faz? Ela não vai falar com seu pai, ela manda roupas novas, porque ela só queria mudar a vergonha dela. Ela queria mudar roupas novas daquele homem. E eu vou te dizer, por favor, quem levantou aquele homem, Amã, foi Deus. Por quê? Porque Deus não queria matar os judeus. Deus queria que a Esther não viesse a se tornar Vasti e se perder como Vasti se perdeu. Porque então ela manda recursos para resolver. Só que Mardoqueu diz: não, por favor, não me mande roupas, não me mande dinheiro, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Capítulo 2, versículo 20. Leia comigo. Capítulo 2, versículo 20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque
Porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu como? Não, me ajuda nesse versículo. Como? Como quando Mardoqueu criara. Agora Esther não já estava mais debaixo dos ensinos de Mardoqueu. Ela tinha um comportamento porque ela vivia como Mardoqueu o criara. Agora, a luxúria do palácio e tudo que o palácio dava arrancou os ensinos de Mardoqueu, e ela já estava numa outra realidade. Ela queria mudar só a roupa, só as vestes de Mardoqueu. E Mardoqueu disse: não tira o choro da igreja, não tira o jejum da igreja, não tira o pano de saco da igreja, não tira a súplica da igreja, não tira o clamor da igreja, não arranque isso. Não tira a oração da igreja, não tira o sofrimento da igreja, não tira o jejum da igreja. Não permitimos ou não permitamos que aquilo que nos fez viver uma condição melhor, por graça e favor do Rei, venha nos arrancar exatamente aquilo que nos promoveu. Não tira o choro da igreja, não tira o jejum, não tire a oração, não tire o clamor, não tire a vergonha da cruz da igreja. Não tiremos. Não vão permitir que aquilo que foi bênção do Rei nos roube aquilo que nos fez o Rei nos abençoar. Quantos estão comigo? Não tire o choro da igreja, irmãos. Não tira o pano de saco, não tira a dor, não tira o luto, não tira o choro, não tire, não arranque isso. Esther, Deus não estava mexendo com Mardoquai. Mardoquai estava crente, Deus estava mexendo com Esther, com a igreja, com a rainha, para que ela não viesse se tornar uma Vasti. Irmãos, deixa eu dizer algo. Há dias, em uma realidade aonde a gente não quer mais, não se permite mais sofrer, não se permite mais chorar, não se permite mais viver a contrariedade das coisas. Nós não podemos mudar o Evangelho. O Deus vivo e verdadeiro já nos entregou a Cristo. Irmão, se você chegou a 31 de dezembro de 2016, guardando a sua fé, você chegou rico, você chegou próspero. Você chegou rico, você chegou próspero. Vamos trabalhar, vamos andar. Nós vamos estar 7 dias aqui. Nós vamos cantar, nós vamos dançar. Só que nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Nós vamos gemer. Sabe por quê? Nesse lugar, ouça-me, irmãos. Agora eu gostaria de falar como casa ministerial. Vou até usar uma frase do pastor Luiz Hermínio. Deixa eu ser profeta aqui. Deixa eu ser profeta aqui nesse lugar. Irmãos, esse lugar que Esther estava, Vasti também chegou. Vasti também chegou nesse lugar. Nesse lugar em que estamos, muitos ministérios chegaram. Nesse lugar que estamos, muitas igrejas, pode-se dizer, chegaram. Eu te pergunto, eu vou continuar lendo com você, por favor, versículo 5. Então Esther chamou a Ataque. Olha aí, ó, que não é transporte, é Ataque. Um dos eunucos do rei, que esse lidera para servir, lhes ordenou que fosse Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo.
Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Irmãos, as moedas de prata já vêm desde Judas, ela vai até Judas querendo fazer negócios. Versículo 8: também lhe deu o traslado do decreto, do escrito que se publicava em Suzã para os destruir, para que o mostrasse e a fizesse saber a Ester, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester a palavra de Mordecai. Então respondeu a Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com Ester, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, eu não fui chamado para entrar à presença do rei. Fizeram saber a Mordecai e as palavras de Ester. É muito interessante. Agora Ester, quando ela consulta, Mordecai manda dizer: há um decreto contra os judeus, há um juízo que vai vir, e você pode nos salvar. É a igreja, irmãos, é a igreja que aplaca o juízo de Deus sobre a face da terra. Não é o governo que aplaca o juízo de Deus sobre a terra, é a igreja. Havia um juízo de Deus sobre a terra porque a igreja estava desalinhada com o rei. Não é porque o governo da terra estava com uma política contrária. Por favor, é a igreja nos seus lugares que vai mudar. Irmão, o pastor Lapa, hoje ele já, a partir de hoje, ele já é vereador, não é? Ele já é vereador, pastor Lapa. Irmãos, em nome de Jesus, o pastor Lapa não vai trabalhar para o Mevan, e não vai trabalhar para a igreja também, porque um vereador trabalha para a cidade, não trabalha para a igreja. Ele vai trabalhar para o reino de Deus, ele vai trabalhar para Deus, e exercer o ofício sacerdotal de vereador, que é para trabalhar para a cidade, e não para a igreja. Agora ele, cumprindo o sacerdócio dele lá, ele poupa a cidade, se ele for igreja lá. Então, se ele tiver 10 dentaduras para entregar, e você na lista for o 11º, e os 10 primeiros for 10 macumbeiros, os 10 macumbeiros vão ganhar dentadura e você vai ficar sem. Por quê? Porque é assim que está lá, os 10 primeiros é que ganha, não importa quem seja, ele vai trabalhar para a cidade, ele não tem que trabalhar para a igreja. Ele não é um representante do Mevan. Político precisa cumprir o seu ofício sacerdotal como político, representando o reino de Deus. Não adianta ir lá fazer lei para proteger a igreja. Se Jesus não proteger a igreja, ninguém mais consegue protegê-la. Se a igreja chorar, irmão, a Bíblia diz que quando José chorou, que encontrou seus irmãos, ele chorou amargamente, e todo o Egito ouviu, e Faraó ouviu. Quando a igreja chorar pelos filhos de Jacó, e o Egito puder ouvir o choro da igreja, então se muda a história da igreja. É o choro da igreja, é o gemido da igreja, é a oração da igreja, é o clamor da igreja. Não é o tipo de protesto que a igreja vai fazer. Irmãos, por favor, nós precisamos levantar um altar, não de protesto, nós precisamos levantar um altar para Deus. O lugar de levantar altar de protesto é no Facebook. Irmãos,
Não adianta levantar um altar de protesto. Nós precisamos levantar um altar para Deus. Deus ainda é o juiz. Deus ainda é Ele. Todo o controle, todo o poder está na mão dEle. Só que agora Esther, ela disse assim: Mardoqueu, ou Mardocai, sei lá como for, está difícil de te ajudar, sabe por quê? Porque se eu te ajudar, pode ser que eu morra. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Esther não queria morrer. Esther já estava ocupando o lugar da Vasti. Não tem como nós, irmãos, darmos uma resposta além do lugar que nós chegamos. Chegamos se nós não quisermos morrer. Deixa eu dizer uma coisa. Por favor, pegue isso no seu espírito. Irmãos, em tempos difíceis, a gente é tentado em planejar um plano B. Em tempos difíceis, a gente é tentado a criar uma medida de segurança. Só que o texto continua. Eu gostaria de ler com você. Não olhe no relógio, por favor. Me ajuda, já estou passando um trabalho aqui para carregar isso, meu amado. Versículo 13. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Irmão, a igreja, pastor, apóstolo, bispo, não tem fórum privilegiado. Fórum privilegiado tem os políticos. Vindo o juízo de Deus, irmãos, não imagine eu, não imagine tu. Versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe, se não foi para essa hora, quem sabe se não foi para uma hora como esta, é que fosse levantada rainha? Irmãos, até aqui, nesse lugar, muita gente chegou. Será que não foi para uma hora como esta que nós somos levantados? Será que não foi por uma hora como essa, irmãos, que nós estamos levantados para dar uma resposta diferente? Irmão, será que não foi? Todo mundo chegou nesse lugar. Todo mundo teve tempo de visitação. Todo mundo teve, alguém soprou e caiu no Espírito. Todo mundo teve profecias. Todo mundo teve unção, vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de dar presente. Já vivemos primícias aqui, onde a gente tem que segurar os irmãos que queriam dar uma coisa uma para outra. Hoje está difícil a gente arrumar uma casa que hospede alguém. Será que não foi para um momento como esse que a gente pode dar uma resposta diferente? Que a gente pode tentar ser diferente? Eu não vou exigir de você, eu não vou cobrar de você, eu vou tentar me melhorar, eu vou tentar dar uma resposta diferente. Em tempo que eu não tenho vontade, em tempo que a minha alma não ajuda, eu vou ser crente e vou dar o fruto que precisa ser dado. Eu vou sair com a tristeza. Será que numa hora como essa que nós fomos chamados? Fomos chamados numa hora como essa, irmãos, onde a frieza dá para pegar com a mão, está no ar, a apostasia está no ar. Irmãos, tem dia, eu sou pastor, pregador, irmãos, quantos cultos nem eu não quero vir, e eu penso, meu Deus, eu sou pastor, com toda a consciência que eu estou, tem cultos que eu não quero sair de casa para ir. Eu fico pensando, você que trabalha, tem um monte de outros afazeres, a minha vida é com a Bíblia, a minha vida é com louvor, a minha vida, porque isso faz parte do meu ofício, e eu já sinto uma apostasia querendo me pegar. Eu imagino você que passa o dia todo trabalhando lá, lidando com coisas diferentes, com coisas pesadas, não dando conta de pagar as contas muitas vezes. Imagine você, será que não foi para uma hora como essa, irmãos, que Deus está dizendo, você não vai conseguir sozinho, o teu irmão pode estar frio, pode estar cansado, mas Ele ainda vai ser o teu ajudador. Dá as mãos, se une, se torne um, se unam, e vocês vão ver a mudança, o céu vai rasgar. Você pode ter certeza, deixa eu ser profeta, o céu vai rasgar, o céu vai rasgar, você pode ter certeza, o céu vai rasgar. E eu vou encerrar. Agora tem uma coisa, não tira o choro.
Não tira a tristeza não, irmão, não tira a tristeza. A tristeza me quebranta. A tristeza me faz enxergar a minha hipocrisia. A tristeza me deixa, a tristeza me quebra. Não tira a tristeza, não tira a perda. As perdas faz reagir um cara dentro de mim que eu pensei que já estava morto, e ele ainda está vivo. A tristeza me faz ver o quanto que eu ainda sou ruim, e o quanto que eu preciso ter misericórdia daquilo que eu acho que não é bom. A tristeza está aí. Agora tem uma coisa: com tristeza ou com perdas, 2017, eu vou servir a Deus, eu vou estar com Deus, eu vou estar com meus irmãos, eu vou estar com a Bíblia, com a igreja, eu vou ser de Deus. Eu vou dar mais, eu vou beijar mais. Eu não vou deixar o palácio. Eu não vou deixar o palácio me entorpecer. Como é que fala entorpecer? É, pastor Jacques? Eu não vou deixar o palácio me causar dormência. Não. Agora acontece uma coisa muito linda. Versículo 15. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter como rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Oh Esther, você voltou. Oh Esther, você voltou. E se perecer, pereci. Não vou me proteger, não vou criar reservas, não vou criar plano B. Se eu perecer, eu pereci, mas eu vou cumprir aquilo que eu fui chamado quando fui introduzido na presença do rei. E se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Eu não vou proteger, não, irmãos. Não. Eu vou sofrer, eu vou chorar, mas eu quero que de alguma forma isso me quebrante. Eu não vou criar paradigmas de quem não quer sofrer a vergonha de andar de pano, de saco e cinzas. Eu não vou fazer conversas. Não. Eu não vou fazer conversas. Esse ano, como todo ano, entrou muita gente aqui no meu van, mas também saiu gente. Saiu gente, irmão. Agora, irmão, uma frase que eu não suporto ouvir de pastor é quando saem pessoas da igreja, ele dizer para mim: pastor Juscelio, Deus está fazendo uma limpa. Eu orei mesmo para Deus limpar. Meu irmão, pelo amor de Deus, uma oração que eu não vou fazer nunca na minha vida, porque se Deus for limpar de verdade, eu já sei que eu vou junto. Eu sei que eu vou, cara. Não, Deus não limpa a igreja com quem sai, Deus limpa a igreja com os que ficam e decidem se santificar. Se perecer, só que a pessoa que está do seu lado diz: ó, eu vou continuar, eu vou dar tudo que eu tenho. Se perecer, pereci. Sabe de uma coisa? Como a maioria já conhece a história, tinha uma forca armada para Naamã, tudo pronto. Naquele dia, no dia que Naamã ia para a forca, oh meu Deus, ajuda, me ajuda, meu irmão. No dia que Mordecai, onde é que ele está? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei.
E achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos que queriam matar o rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Versículo 3. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Não, agora de verdade eu vou encerrar. Quem queria ir embora mais cedo já foi, agora eu vou acabar com você. Irmão, a forca era para amanhã, de noite, uma coincidência, não tinha nada a ver com Deus. O rei perde o sono de madrugada. E ele tinha uma enciclopédia enorme, mas disse: me dá um livro das crônicas. E ele abre logo ali, e ele escuta a história de Mardocai. Agora, por favor, volta comigo no capítulo 2. Volta comigo. Não, esse aqui me acaba. Capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, assentado Mardoqueu à porta do rei, dos eunucos, do rei, dos guardas da roupa, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos para matar o rei Assuero. E veio ao conhecimento de Mardoqueu, ou Mardocai, e ele se fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu ou Mardocai. Porque numa tradução está de um jeito e noutra está do outro, irmãos. Mas aqui está Mardoqueu, nessa Bíblia, Mardoqueu, e na Bíblia do iPad Mordecai. Então, é o primo, mas aqui está Mardoqueu, eu vou fazer o quê? Não vou ler errado. 23, inquiriu-se um negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito nas crônicas do rei. Irmão, é para chamar de qual nome? Me ajuda, meu amor. Mardocai não existe, ou Mordecai ou Mardoqueu. Então nós vamos de Mordecai. Irmãos, é muito interessante, sabe por quê? Tinha dois eunucos do rei, queriam matar o rei. E Mordecai soube e mandou avisar a rainha Esther. E a rainha Esther, em nome de Mordecai, avisou o rei. E isso trouxe um grande livramento para o rei. Só que é o mesmo rei que lá na frente vai ler e perguntar. Quando ele leu aquilo, calma, o que fizeram de bom para esse cara? Mas não foi ele, era o rei, irmão. Ele era o rei naquele dia. E ele não fez nada. Você está me entendendo? As coisas que você fez, que não teve reconhecimento, que não teve retorno, fica tranquilo, um dia que Deus quiser acordar o rei. Aquele dia, se você desenterra aquela semente, você não livrava o povo judeu. Engraçado, aquele rei simplesmente não foi nem dar obrigado para Mordecai, nem obrigado. Irmão, não espera reconhecimento de homens, não espera retorno de pessoas, não te ofenda, porque Deus estabelece os teus créditos para no tempo certo Ele ser motivo de livramento através das tuas mãos. Então a forca sairá e a exaltação virá. Por isso eu vou continuar, porque a Bíblia diz o seguinte: quando você, vou encerrar aqui, eu vou encerrar. Quando você foi convidado para uma festa, não senta no primeiro banco, porque pode chegar alguém e dizer assim: olha, acabou de chegar uma pessoa um pouquinho mais interessante que você, então você senta mais para trás. Não, você senta lá atrás, sabe por quê? Porque vindo o dono da festa, podendo dizer a você: olha, hoje é dia, a partir de hoje você vai sentar lá na frente. Por quê? Porque se o homem te botar na frente hoje, amanhã ele tira. Agora, se o dono da festa, cara, se o dono da festa te colocar lá, o apóstolo pode tirar, o dono da igreja pode tirar, o teu patrão pode tirar, porque quando o dono da festa muda você de cadeira, não tem mão humana que te tira. Por isso vamos sofrer, vamos chorar, vamos aprender a continuar com Deus.
Para encerrar de verdade, você pode ficar de pé. Pega na mão do seu irmão, levanta eles assim, olha, se perecer, perecer. Eu não vou roubar o choro da igreja. Não torne a sua dor mais importante que o propósito. Não torne a sua dor mais importante que o chamado. Não. Um dia, Machadinho. Um dia. Deus acorda o rei e disse: olha, dá um presente pro cara ali. Mas não dá pouco não. Não teremos a tristeza, não teremos o choro, não teremos a oração, não teremos a dor. Vamos viver tudo. Vamos viver tudo. As coisas físicas, elas denunciam muitas coisas espirituais. O pastor Jacques fala sobre isso. Antigamente, quando morria alguém na casa, a pessoa era velada dentro de casa, irmão, na sala, 24 horas com o defunto dentro de casa. Todo mundo chorava o que tinha que chorar, doía o quanto que ia doer. No outro dia, depois de 24 horas, enterrava o defunto, vinha para casa, ninguém sonhava com morto, ninguém tinha medo de fantasma, não existia nada disso. Hoje, morre uma pessoa, já vai para um lugar, quando volta, não volta para casa, já vai para um lugar específico, tem 3 horas só para velar, chega toda bonita, maquiada, não tem cara de defunto. Quem ia sofrer já encheram de remédio, faixa preta, não está sabendo nem o que está acontecendo. Enterra sem ver, sem saber o que está acontecendo, volta para casa. Depois de 5, 6, 7 meses começa uma depressão, que às vezes dura anos, porque não viveu 24 horas de choro e de luto. Deixa sofrer, deixa chorar, deixa doer, não dá remédio não. Não dá remédio. E se morrer? Se perecer? Ah, pastor, mas tem problema de pressão, tal. Consulta o médico, deixa o médico. Ouve o médico, não ouve o Juscelio. Eu quero que você entenda isso no espírito. Quer que você pegue no literal e saia daqui na sua ignorância, ou nem carrega a minha ignorância para sua casa. Não tenha tristeza. As coisas, irmãos, físicas vão denunciando as coisas espirituais. Hoje nós estamos vivendo o tempo da cesariana. Não tem nada de ruim, mas há uma realidade entre a cesariana e o parto normal, se é que se pode chamar aquilo de parto normal. Na cesariana você escolhe o dia que nasce, e nasce sem dor. As estratégias de crescimento, irmãos, você escolhe o dia que o filho nasce e não tem dor para parir. Só que a mãe da cesariana, eu sei porque a Lulu fez cesariana, as 2 meninas. No outro dia, a mãe está doente para cuidar do filho. Quem vai cuidar é a avó, a tia. No parto normal, a mãe se arrebenta de dor. Mas quando o filho nasce, ela tem saúde para cuidar do filho. Não tira a dor da igreja, deixa a igreja parir com dor. Porque quando o filho nasce, ela tem saúde para cuidar. Aleluia. Se perecer, perecer. Temos largado a nossa dias de convocação. Estamos sendo chamados a deixar Deus fazer conosco o que Ele quer fazer. Coloque seu coração diante de Deus. Enquanto os irmãos que vão entregar a ceia vão começar a se organizar aqui, vamos orar esse minuto. Faça a tua oração com Deus. Diga, você que não vai passar todos os dias aqui, mas vai dar uma passada por aqui. Coloca os teus 7 dias diante de Deus, para se alinhar. Faça a tua oração com o Senhor. Não se desestimule. Você foi colocado na presença do Rei com um propósito.
Ora la basuri cantorolo sora la bara la chora. Chora la banda rolo basuri cantara la bandara la basso. Me ajude. Eu vejo o céu invadindo este lugar. Eu vejo anjos louvando seu santo nome. Te louvo, Conecte-se, se conecte. te louvo.